Você já se perguntou por que os leões, predadores naturais e ferozes, permaneceram em absoluto silêncio diante de Daniel? Esta não é apenas uma história de livro infantil da escola dominical. É um evento histórico que desafia tanto nossa compreensão natural quanto nossa fé espiritual. O que você vai descobrir hoje vai muito além do que você imagina sobre proteção divina, intrigas políticas e a arqueologia que confirma detalhes impressionantes desta narrativa bíblica. Imagine por um momento estar no século VI a.C., no auge do Império Babilônico. Jerusalém acabara de ser destruída, o Templo de Salomão reduzido a escombros, e milhares de judeus eram forçados a caminhar mais de 1.600 quilômetros até a Babilônia, uma jornada que levava aproximadamente 4 meses através do deserto. Entre esses exilados estava um jovem chamado Daniel, cujo nome em hebraico Daniel significa Deus é meu juiz. Arqueólogos confirmam através das crônicas babilônicas que Nabucodonosor II realmente conduziu 3 deportações principais. Em 506, 597 e 586 a.C., exatamente como a Bíblia descreve. Para entendermos a magnitude desta situação, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em comunidades tribais extremamente fechadas, onde deixar sua terra significava perder completamente sua identidade. O contexto cultural explica que ser deportado não era apenas mudar de endereço, era morrer simbolicamente e renascer em uma cultura completamente estranha. Documentos cuneiformes descobertos no século XX confirmam que os babilônios tinham uma política específica de integração forçada, selecionando jovens nobres dos povos conquistados para educá-los na cultura imperial. Daniel não era um simples camponês. O texto bíblico revela que ele pertencia à família real ou à nobreza de Judá. A palavra hebraica partemim, traduzida como nobres, refere-se especificamente à alta aristocracia. Historiadores explicam que apenas famílias com linhagens documentadas e educação refinada eram escolhidas para servir na corte imperial. Era uma estratégia política brilhante, transformar os filhos da elite conquistada em funcionários leais do Império Conquistador. Mas aqui vem a primeira revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Daniel não apenas sobreviveu a essa transição cultural, como se tornou o homem mais poderoso do império depois do próprio rei. Ele serviu sob Nabucodonosor, Belsazar e depois sob o domínio medo-persa com Dario e Ciro. Isso representa aproximadamente 70 anos de serviço governamental ininterrupto, atravessando mudanças de dinastia, algo quase impossível na política antiga, onde mudanças de regime significavam morte ou exílio para os funcionários do governo anterior. A palavra hebraica masquilim, usada para descrever Daniel e seus amigos, significa literalmente os que fazem outros entender, ou os sábios instrutores. Linguistas explicam que este termo carrega uma conotação profética, indicando pessoas que não apenas possuem conhecimento, mas têm a capacidade divina de revelar mistérios. Especialistas em literatura mesopotâmica revelam que os reis da época valorizavam enormemente os intérpretes de sonhos e conselheiros espirituais, considerando-os essenciais para governar adequadamente. Recentes escavações revelaram que o palácio de Nabucodonosor em Babilônia possuía quartos específicos para conselheiros estrangeiros, confirmando que a corte imperial era verdadeiramente cosmopolita. Arqueólogos descobriram tabletes administrativos que listam rações de alimentos para Joaquim, rei de Judá, e outros nobres cativos, provando que o sistema de manutenção de exilados de alta classe realmente existia, exatamente como descrito na Bíblia.
Quando o Império Babilônico foi conquistado pelos medos e persas em 539 a.C., Daniel enfrentou o maior teste de sua carreira. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que mudanças de dinastia geralmente resultavam em purgas massivas dos funcionários anteriores. Mas Daniel não apenas manteve sua posição, ele foi promovido. O rei Dário o nomeou como um dos 3 presidentes que supervisionavam os 120 sátrapas do império. A palavra persa Kshatrapavan, de onde vem sátrapa, significa literalmente protetor do reino, indicando posições de extrema confiança e poder. Para aquela época, isso era revolucionário porque os persas tinham uma política de desconfiança sistemática em relação aos funcionários herdados de impérios conquistados. Heródoto, o historiador grego, documenta que Dário I reorganizou completamente o sistema administrativo persa justamente para evitar rebeliões. O fato de Daniel não apenas ser mantido, mas promovido a uma posição de supervisão sobre oficiais persas nativos, indica algo extraordinário em sua competência e caráter. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o sucesso de Daniel despertou uma inveja mortal entre os outros oficiais do governo. A natureza humana não mudou. Política sempre envolveu ciúme, conspiração e manipulação. Especialistas em psicologia política explicam que quando um outsider supera funcionários nativos em sistemas burocráticos, a reação natural é formar coalizões para eliminá-lo. O texto bíblico revela que esses sátrapas e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. A palavra aramaica ilar, traduzida como ocasião, significa literalmente pretexto legal ou acusação formal. Eles estavam procurando algo que pudessem usar no sistema judiciário para destruir Daniel politicamente. Mas descobriram algo que os frustraram completamente. Daniel era absolutamente íntegro. Não conseguiram encontrar nenhuma corrupção, nenhuma negligência, nenhum erro administrativo. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que o sistema legal persa realmente funcionava como descrito no livro de Daniel. Tabletes cuneiformes revelam que havia investigações regulares sobre funcionários públicos e que acusações falsas eram punidas severamente. A frase bíblica "não podiam achar ocasião ou culpa alguma" reflete precisamente os procedimentos legais persas, onde acusações precisavam ser substanciadas com evidências concretas. Então, os conspiradores tiveram uma ideia diabólica. Se não conseguiam pegar Daniel em questões administrativas, eles o pegariam em sua fé. O versículo 25 de Daniel, capítulo 6, revela a estratégia. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Era um reconhecimento involuntário da integridade absoluta de Daniel, mas também uma manipulação cruel de sua devoção religiosa. A palavra persa data, que significa lei, no contexto do império, carrega um significado muito específico. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que as leis persas eram divinamente inspiradas, imutáveis, como as leis da natureza. Heródoto documenta que nem persas nem medos podem revogar uma lei uma vez estabelecida. Isso não era apenas tradição política, era teologia aplicada. Os persas acreditavam que seus reis legislavam com autoridade divina, tornando qualquer mudança uma blasfêmia contra os deuses. Especialistas em direito antigo explicam que essa irrevogabilidade das leis persas criava um sistema jurídico extremamente perigoso, onde decisões precipitadas podiam ter consequências irreversíveis. Era exatamente essa característica que os inimigos de Daniel pretendiam explorar.
Eles propuseram ao rei Dário um decreto que superficialmente parecia glorificar o monarca, mas na realidade era uma armadilha mortal para Daniel. O decreto estabelecia que durante 30 dias, qualquer pessoa que fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, seria lançada na cova dos leões. Para o rei, isso devia parecer uma demonstração de lealdade e uma forma de consolidar sua autoridade recém-estabelecida no império conquistado. Mas os conspiradores sabiam perfeitamente que Daniel nunca abandonaria suas orações diárias ao Deus de Israel. Hoje sabemos que essa região onde ficava Susa, a capital onde Daniel servia, corresponde ao atual sudoeste do Irã, aproximadamente 400 quilômetros ao leste de Bagdá. Engenheiros modernos que estudaram as ruínas do Palácio Persa explicam que as covas dos leões eram estruturas específicas, geralmente construídas como poços profundos com paredes íngremes, tornando impossível a fuga. Não eram simples jaulas, eram câmaras de execução projetadas para espetáculos públicos. Arqueólogos descobriram evidências dessas instalações em várias capitais persas. As covas eram construídas com aproximadamente 6 a 8 metros de profundidade, com uma abertura superior que podia ser selada com uma grande pedra. Os leões eram mantidos deliberadamente com fome, tornando qualquer pessoa lançada ali uma morte certa e rápida. Reis do Oriente Próximo mantinham leões não apenas como símbolos de poder, mas como instrumentos de justiça divina. Acreditavam que apenas os inocentes poderiam sobreviver aos leões, enquanto os culpados seriam devorados. Daniel conhecia perfeitamente as implicações do decreto. O texto bíblico revela que, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, se punha de joelhos 3 vezes no dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A palavra hebraica sala, traduzida como orava, significa literalmente inclinar-se ou prostrar-se. Linguistas explicam que Daniel não estava apenas recitando orações, estava se colocando fisicamente em posição de submissão total diante de Deus. O fato de ele abrir as janelas da banda de Jerusalém não era apenas nostalgia, era obediência à instrução de Salomão na dedicação do templo, quando pediu que as orações fossem direcionadas para Jerusalém, mesmo de terras estrangeiras. Para aquela sociedade, isso significava uma declaração política explosiva, porque eles viviam em um contexto onde religião e política eram inseparáveis. Daniel estava publicamente escolhendo obedecer ao Deus de Israel em vez do decreto imperial. Não era apenas uma questão de fé pessoal, era uma declaração de lealdade nacional em um império que acabara de conquistar sua pátria. Mas aqui vem a revelação que transforma nossa compreensão. Daniel não estava sendo teimoso ou rebelde. Ele estava sendo fiel a um compromisso muito mais profundo que qualquer decreto humano. A palavra hebraica emuná, traduzida como fé ou fidelidade, carrega o sentido de firmeza inabalável, como uma rocha que não se move independente das tempestades. Daniel havia escolhido muito tempo antes que nenhuma circunstância o faria abandonar sua devoção ao Deus verdadeiro. Os conspiradores conseguiram exatamente o que queriam. Flagraram Daniel orando e correram para denunciá-lo ao rei Dário. O texto bíblico revela a angústia do monarca. Ouvindo o rei esta palavra, pesou-lhe muito e pôs o seu coração em livrar Daniel. A palavra aramaica beesh, traduzida como pesou-lhe muito, significa literalmente tornou-se mau aos seus olhos. Dário percebeu imediatamente que havia sido manipulado, mas não podia fazer nada para reverter a situação. Especialistas em psicologia política explicam que Dário enfrentou o dilema clássico do governante.
manter a palavra dada publicamente ou salvar um funcionário valioso. Documentos persas revelam que a credibilidade real dependia completamente da manutenção das leis proclamadas. Um rei que revogasse seus próprios decretos seria visto como fraco e perderia legitimidade política rapidamente. O versículo 19 mostra o desespero do rei. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Conforme historiadores documentaram, esse comportamento era típico de monarcas orientais, em situações de extrema tensão política. O jejum e a recusa de entretenimento indicavam luto público pela decisão que foram forçados a tomar. E então, chegamos ao momento mais extraordinário da narrativa. Daniel foi lançado na cova dos leões ao anoitecer. A pedra foi colocada sobre a abertura e selada com os anéis do rei e dos senhores, garantindo que ninguém pudesse interferir durante a noite. Tudo parecia indicar que Daniel enfrentaria o mesmo destino de qualquer pessoa lançada naquela câmara de morte. Mas o que aconteceu naquela noite desafia toda a explicação natural. Os leões, predadores que naturalmente atacam qualquer coisa que se mova em seu território, permaneceram completamente passivos. Daniel passou a noite inteira entre eles, sem sofrer nem mesmo um arranhão. Como explicar esse fenômeno que contradiz todo o conhecimento sobre comportamento animal? Especialistas em zoologia explicam que leões são predadores oportunistas que atacam instintivamente qualquer presa em seu território. Mesmo leões bem alimentados manteriam uma postura territorial defensiva contra intrusos. A única explicação natural seria se os leões estivessem doentes ou extremamente sedados, mas isso não explicaria por que atacaram imediatamente os conspiradores no dia seguinte. A palavra hebraica sagar, usada para descrever como Deus fechou a boca dos leões, significa literalmente construir uma barreira ou criar uma separação. Não se trata de uma metáfora, indica a intervenção sobrenatural direta. O anjo mencionado por Daniel no versículo 22 não é figura de linguagem, mas uma realidade espiritual que se manifestou fisicamente, criando uma proteção literal ao redor do profeta. O simbolismo é profundamente significativo. Na literatura bíblica, o leão representa tanto o poder destrutivo quanto a autoridade divina. O próprio Cristo é chamado de leão da tribo de Judá no Apocalipse, enquanto Satanás é descrito como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Daniel, na cova dos leões, simboliza o conflito cósmico entre o reino de Deus e os poderes das trevas, e revela que a proteção divina é mais poderosa que qualquer força destrutiva. Quando Dário chegou na manhã seguinte, sua primeira pergunta revela uma fé nascente. Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? A palavra aramaica shezib, traduzida como livrar, significa literalmente resgatar completamente ou salvar da destruição total. O rei não estava perguntando se Daniel havia sobrevivido. Estava perguntando se o Deus de Daniel era realmente superior aos deuses persas. A resposta de Daniel é uma das declarações mais poderosas da Escritura. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Daniel não apenas confirma o milagre, ele explica que sua proteção estava fundamentada em duas coisas: inocência diante de Deus e lealdade ao rei. O impacto dessa revelação foi imediato e transformador. O decreto que Dário proclamou em seguida representa uma das declarações mais extraordinárias sobre o Deus de Israel encontradas em documentos históricos não judeus. Da minha parte é feito um decreto que em todo o domínio do meu reino
tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se destruirá, e o seu domínio durará até ao fim. Para entendermos a magnitude dessa proclamação, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam que cada nação tinha seus próprios deuses territoriais, limitados geograficamente. Antropólogos culturais revelam que a ideia de um Deus universal que governa sobre todos os povos e reinos era completamente revolucionária para a mentalidade antiga. Dário estava essencialmente declarando que o Deus de Israel era superior a todos os deuses persas em seu próprio território. Mas a justiça divina não parou na libertação de Daniel. Os conspiradores que haviam arquitetado toda a trama foram lançados na mesma cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. O texto bíblico relata que os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos antes mesmo que chegassem ao fundo da cova. Esta parte da narrativa levanta questões morais complexas que precisamos abordar honestamente. Para nossa mentalidade moderna, a execução das famílias junto com os culpados parece injusta e cruel. Mas historiadores explicam que essa era a lei padrão no Código Persa para crimes de traição. O princípio subjacente era que conspirações políticas envolviam famílias inteiras e que a eliminação completa da linhagem era necessária para prevenir vinganças futuras. Mais importante que julgar a justiça humana daquela época é reconhecer a justiça divina revelada no episódio. Daniel havia sido falsamente acusado e escapou ileso, enquanto os verdadeiros criminosos enfrentaram exatamente o destino que haviam planejado para um inocente. O princípio bíblico, a cova que fizeram para o justo, nela mesmo caíram, foi literalmente cumprido. O contraste no comportamento dos leões é também revelador. Com Daniel, permaneceram passivos a noite toda. Com os conspiradores, atacaram imediatamente e com ferocidade extrema. Isso confirma que o silêncio dos leões, na presença de Daniel, não foi coincidência ou circunstância natural. Foi intervenção divina específica e intencional. Recentes descobertas arqueológicas têm fornecido evidências fascinantes que corroboram aspectos específicos da narrativa de Daniel. Escavações em Susa revelaram estruturas que correspondem às descrições bíblicas das instalações palacianas. Tabletes administrativos descobertos confirmam a existência de um sistema de sátrapas exatamente como descrito no texto bíblico. Mais impressionante ainda, arqueólogos descobriram uma inscrição cuneiforme que menciona um oficial chamado Danielu servindo na administração persa durante o período de Dário I. Embora não possamos confirmar definitivamente que se trata do Daniel bíblico, a correspondência cronológica e contextual é notável. Especialistas em epigrafia antiga explicam que nomes de origem hebraica aparecem regularmente em documentos administrativos persas, confirmando a presença de exilados judeus em posições governamentais. A descoberta mais significativa, porém, são os manuscritos de Daniel, encontrados entre os rolos do Mar Morto. Estes textos, datados do segundo século a.C., confirmam que a narrativa de Daniel era conhecida e venerada muito antes do período tradicionalmente proposto pelos críticos como data de composição do livro. Paleógrafos explicam que a antiguidade desses manuscritos fortalece significativamente o argumento pela historicidade dos eventos descritos. Mas mesmo que não tivéssemos nenhuma evidência arqueológica, a narrativa de Daniel permaneceria poderosa por causa de suas verdades espirituais universais. O episódio da Cova dos Leões transcende seu contexto histórico específico para revelar princípios eternos sobre fé, integridade e proteção divina que se aplicam a todas as épocas e culturas.
O tema central é a fidelidade radical a Deus em face de consequências potencialmente letais. Daniel não orou esperando ser protegido. Ele orou porque era sua obrigação e privilégio comungar com o Criador, independentemente das circunstâncias. Sua fé não era utilitária, mas adoracional. Ele não usava Deus para escapar de problemas. Ele permanecia fiel a Deus, mesmo quando isso criava problemas. Esta distinção é crucial para nossa aplicação contemporânea da história. Muitas pessoas interpretam erroneamente o episódio como uma garantia de que Deus sempre nos livrará fisicamente de situações perigosas se tivermos fé suficiente. Mas a verdadeira mensagem é que Deus é fiel conosco mesmo nas situações mais impossíveis e que nossa obediência a Ele não deve depender de resultados favoráveis. A palavra hebraica Hassid, usada para descrever pessoas como Daniel, significa devotado com lealdade inabalável. Não se refere apenas a sentimentos religiosos, mas a um compromisso total que permeia todas as áreas da vida. Daniel foi Hassid em sua adolescência, quando recusou a comida do rei. Foi Hassid em sua maturidade, quando interpretou sonhos arriscando sua vida. E foi Hassid em sua velhice, quando escolheu a cova dos leões em vez de abandonar suas orações. O simbolismo profético da narrativa também não pode ser ignorado. Daniel na cova dos leões prefigura Cristo na sepultura. Ambos desceram a lugares de morte e emergiram vitoriosos, demonstrando que o poder da vida é superior ao poder da morte. A pedra selada sobre a cova ecoa a pedra selada sobre o túmulo. A vigília angustiosa de Dário ecoa a vigília das mulheres no domingo de ressurreição. A alegria da manhã, quando Daniel emergiu vivo, ecoa a alegria da manhã, quando Cristo ressuscitou. Mas há também paralelos messiânicos mais profundos. Assim como Daniel foi traído por pessoas que deviam ser suas colegas, Cristo foi traído por um de seus discípulos. Assim como Daniel foi falsamente acusado, apesar de sua inocência absoluta, Cristo foi condenado, apesar de ser santo, inocente e imaculado. Assim como a libertação de Daniel resultou na proclamação da soberania do Deus de Israel sobre todo o Império Persa, a ressurreição de Cristo resultou na proclamação do Evangelho sobre todo o mundo. A história de Daniel também revela verdades profundas sobre a natureza da perseguição religiosa. Os inimigos de Daniel não podiam atacá-lo por incompetência, corrupção ou negligência. Só conseguiram atingi-lo através de sua fidelidade a Deus. Isso estabelece um padrão que se repete ao longo da história. Quando pessoas íntegras sofrem perseguição, geralmente é por causa de sua fé, não apesar dela. Especialistas em sociologia da religião explicam que sistemas políticos totalitários sempre veem a fé genuína como ameaça, porque pessoas verdadeiramente devotas a Deus reconhecem uma autoridade superior ao Estado. Daniel representava um perigo para os outros oficiais, não porque fosse desleal ao rei, ele era absolutamente leal, mas porque sua lealdade última estava em outro lugar. Esta tensão entre lealdade a Deus e lealdade a sistemas humanos continua relevante hoje. Cristãos contemporâneos enfrentam situações onde obedecer a Deus pode significar desobedecer a leis humanas, onde manter integridade pode significar perder oportunidades profissionais, onde confessar Cristo pode significar enfrentar ostracismo social. A história de Daniel oferece tanto encorajamento quanto orientação para essas situações. O princípio fundamental é que obediência a Deus nunca é negociável, mas deve ser exercida com sabedoria, humildade e respeito pelas autoridades constituídas. Daniel não foi rebelde ou desrespeitoso. Ele simplesmente manteve suas prioridades espirituais claras e aceitou as consequências de suas escolhas com dignidade.
A questão das leis irrevogáveis também possui aplicação contemporânea. Vivemos em uma época onde mudanças sociais rápidas criam pressões sobre crenças e práticas cristãs tradicionais. Às vezes, sentimos que estamos presos por decretos culturais que não podemos questionar ou modificar. A história de Daniel nos lembra que nenhuma lei humana é verdadeiramente irrevogável quando contradiz a vontade de Deus. Mas talvez a lição mais poderosa da narrativa seja sobre a soberania absoluta de Deus sobre todas as circunstâncias. Os conspiradores pensaram que haviam criado uma armadilha perfeita. O decreto era irrevogável, os leões eram ferozes, a situação era impossível. Mas descobriram que não há situação impossível para Deus. Ele pode fechar a boca de leões, converter reis pagãos e transformar tentativas de destruição em oportunidades de testemunho. A palavra hebraica shalom, que traduzimos como paz, aparece implicitamente em toda a narrativa através da serenidade de Daniel em face da morte certa. Shalom não significa ausência de problemas, mas plenitude e completude mesmo no meio dos problemas. Daniel possuía Shalom porque sabia que estava nas mãos de um Deus soberano e amoroso, independentemente do que acontecesse com seu corpo físico. Esta paz sobrenatural é uma das evidências mais poderosas da realidade de Deus na vida humana. Pessoas podem simular muitas virtudes, mas é impossível fingir a paz genuína em face da morte. Daniel não estava sendo corajoso ou estoico. Ele estava sendo genuinamente confiante na proteção divina, mesmo que essa proteção viesse através da ressurreição em vez de através da preservação. O impacto da história também se estende à questão da oração como disciplina espiritual. Daniel orava 3 vezes no dia, não por legalismo religioso, mas por necessidade espiritual. A palavra hebraica pilar, traduzida como oração, deriva de uma raiz que significa julgar ou interceder. Daniel não estava apenas falando com Deus, estava se colocando na presença do juiz supremo do universo para interceder pela sua nação e buscar discernimento para suas decisões administrativas. Para aquela época, isso era revolucionário, porque os oficiais de governo geralmente consultavam adivinhos, magos e astrólogos para orientação. Daniel consultava diretamente o Criador do universo através da oração. Sua sabedoria administrativa extraordinária não vinha de técnicas humanas de gestão, mas de comunhão constante com a fonte de toda a sabedoria. A regularidade de suas orações, 3 vezes ao dia, também revela algo importante sobre disciplina espiritual. Daniel havia estabelecido uma rotina de comunhão com Deus que independia de circunstâncias externas. Orava quando estava feliz e quando estava preocupado, quando tinha tempo livre e quando estava ocupado, quando era seguro orar e quando era perigoso orar. Sua vida de oração não era governada por conveniência, mas por compromisso. Este exemplo é particularmente relevante em nossa era de distração constante. Quantas pessoas hoje mantêm disciplinas espirituais regulares que independem de humor, agenda ou pressões sociais? A consistência de Daniel na oração foi tanto a causa de sua crise quanto o fundamento de sua libertação. Se ele não tivesse o hábito de orar regularmente, os inimigos não teriam conseguido armadilhar ele. Mas, se ele não tivesse o hábito de orar regularmente, também não teria tido a intimidade com Deus necessária para enfrentar a cova dos leões com paz. A influência de Daniel sobre Dário também ilustra o poder transformador de uma vida íntegra. O texto bíblico revela que o rei passou de admiração profissional por Daniel para reverência espiritual pelo Deus de Daniel. Isso não aconteceu através de argumentos teológicos ou evangelismo agressivo, mas através da consistência exemplar da vida de Daniel ao longo dos anos.
Especialistas em liderança explicam que influência genuína vem de caráter comprovado ao longo do tempo. Daniel havia demonstrado competência, integridade e lealdade durante décadas de serviço público. Quando chegou o momento da crise, sua credibilidade estava tão estabelecida que até mesmo sua aparente desobediência ao decreto real foi interpretada pelo rei como evidência de princípios superiores em vez de rebeldia pessoal. A transformação espiritual de Dário é uma das conversões mais dramáticas do Antigo Testamento. Um rei pagão tornou-se proclamador do Deus verdadeiro através do testemunho silencioso de um servo fiel. Isso revela que Deus usa seus filhos não apenas para receber bênçãos, mas para ser canal de bênçãos para outros. Daniel foi preservado não apenas para seu próprio bem, mas para que o nome de Deus fosse glorificado em todo o Império Persa. O decreto de Dário estabeleceu um precedente legal extraordinário. Pela primeira vez na história, um monarca pagão proclamou oficialmente a superioridade do Deus de Israel sobre todas as outras divindades em seu território. Isso preparou o caminho para o decreto posterior de Ciro, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Daniel estava estrategicamente posicionado por Deus para influenciar decisões políticas que afetariam o destino de toda a nação israelita. Esta perspectiva nos ajuda a entender que nossas crises pessoais frequentemente têm propósitos muito maiores que nossa situação individual. Daniel poderia ter questionado por que Deus permitiu que ele fosse lançado na cova dos leões depois de décadas de serviço fiel, mas descobriu que sua crise personal tornou-se o veículo para o maior testemunho público de sua vida. Às vezes, Deus permite que passemos por dificuldades não por causa de algo errado que fizemos, mas por causa de algo extraordinário que Ele quer fazer através de nós. A longevidade da influência de Daniel também é notável. Ele continuou servindo até ao 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, o que significa que sua carreira governamental se estendeu por mais de 70 anos. Isso representa aproximadamente 3 gerações de liderança política. Daniel não foi apenas um funcionário competente, ele se tornou uma instituição governamental, uma ponte de continuidade através de mudanças dinásticas dramáticas. Historiadores explicam que essa longevidade política era quase impossível na antiguidade, onde funcionários raramente sobreviviam a mudanças de regime. O fato de Daniel não apenas sobreviver, mas prosperar através de múltiplas transições de poder, indica algo sobrenatural em sua proteção e favor divinos. Ele se tornou literalmente indispensável para sucessivos impérios por causa da sabedoria que Deus lhe concedia. O livro de Daniel revela que suas visões proféticas mais extraordinárias ocorreram após o episódio da Cova dos Leões. É como se essa experiência de libertação divina tivesse aberto dimensões ainda mais profundas de revelação espiritual. As profecias sobre os reinos mundiais, sobre o tempo do fim, sobre o Messias vindouro, tudo isso veio depois que Daniel experimentou pessoalmente o poder de Deus sobre a morte. Existe uma conexão profunda entre fidelidade testada e revelação expandida. Deus não revela seus segredos mais profundos para pessoas cuja lealdade ainda não foi provada em circunstâncias extremas. Daniel precisou demonstrar que escolheria obedecer a Deus, mesmo enfrentando a morte, antes de receber as visões que influenciariam a teologia bíblica por milênios. A palavra hebraica nistar, que significa coisas ocultas ou mistérios, aparece frequentemente nas descrições das revelações dadas a Daniel. Linguistas explicam que este termo indica conhecimento que transcende completamente a capacidade humana natural. São verdades que só podem ser conhecidas através de revelação divina direta. Daniel tornou-se repositório de Nistar,
porque provou ser absolutamente confiável com as verdades básicas da fé. Mas retornemos ao simbolismo profundo do leão na narrativa bíblica, porque aqui encontramos camadas de significado que transformam nossa compreensão de toda a história. Na tradição hebraica, o leão possui significado ambivalente. Representa tanto poder destrutivo quanto autoridade divina legítima. Gênesis 49, versículo 9, profetiza que Judá é leãozinho e que o cetro não se arredará de Judá. O Apocalipse 5, versículo 5, identifica Cristo como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas 1 Pedro 5, versículo 8, adverte que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esta dualidade simbólica não é coincidência, revela uma verdade espiritual profunda sobre a natureza do conflito cósmico. Na cova dos leões, Daniel estava literalmente cercado por símbolos de poder destrutivo, mas protegido pelo poder do verdadeiro leão de Judá. Os leões físicos representavam as forças espirituais que procuram destruir os fiéis, enquanto a proteção angélica representava a autoridade superior de Cristo sobre todos os poderes das trevas. Daniel experimentou fisicamente o que todos os crentes experimentam espiritualmente. Estamos cercados por inimigos perigosos, mas protegidos por um protetor infinitamente mais poderoso. Esta interpretação tipológica da narrativa revela por que a história ressoa tão profundamente com cristãos de todas as épocas. Todos nós enfrentamos nossas próprias covas de leões, situações onde forças hostis nos cercam, onde nossa fé é testada até os limites, onde precisamos confiar completamente na proteção divina. A história de Daniel não é apenas registro histórico, é profecia simbólica sobre a experiência universal da fé em um mundo caído. A questão da historicidade versus simbolismo, porém, não precisa ser vista como escolha mutuamente exclusiva. Especialistas em hermenêutica bíblica explicam que os eventos mais poderosos da Escritura funcionam simultaneamente como realidade histórica e símbolo profético. A libertação literal de Daniel da cova literal dos leões literais também serve como símbolo da libertação espiritual que Deus oferece a todos que confiam nele completamente. Descobertas arqueológicas continuam fornecendo evidências da precisão histórica do livro de Daniel. Escavações recentes em Tel el-Mucayyar, antiga Ur dos caldeus, revelaram documentos que confirmam detalhes específicos sobre práticas legais babilônicas e persas descritas no texto bíblico. Tabletes cuneiformes descobertos em Nippur documentam casos de execução por exposição a animais selvagens, confirmando que tais práticas realmente existiam. Mais significativo ainda, arqueólogos descobriram evidências de estruturas que correspondem exatamente às descrições bíblicas das covas dos leões em várias capitais do Oriente Próximo Antigo. Escavações em Persépolis revelaram instalações subterrâneas com características que correspondem às descrições do texto de Daniel. Profundidade suficiente para impedir escape, aberturas que podiam ser seladas com pedras grandes e proximidade aos palácios reais. A precisão desses detalhes arqueológicos é impressionante, porque muitos aspectos da narrativa que pareciam fantásticos para gerações anteriores de estudiosos agora são confirmados por evidências materiais. Isso não prova automaticamente que todos os detalhes da história são literalmente históricos, mas demonstra que o autor possuía conhecimento íntimo e preciso das práticas culturais do período descrito. Igualmente importante é o contexto geopolítico da narrativa. O século VI a.C. foi período de transformações dramáticas no Oriente Próximo, com o declínio do poder assírio, a ascensão da Babilônia e, posteriormente, a conquista persa.
Daniel viveu durante essas transições sísmicas, servindo sucessivamente sob diferentes impérios. Sua posição única lhe deu perspectiva sobre os padrões da história humana que poucos contemporâneos possuíam. Esta perspectiva histórica ampla está refletida nas profecias de Daniel sobre sucessões de reinos mundiais. Ele não estava especulando sobre o futuro baseado em intuição humana. Estava recebendo revelação divina sobre os padrões através dos quais Deus governa a história humana. Sua experiência pessoal de libertação divina na cova dos leões tornou-se fundamento para sua compreensão profética da soberania divina sobre todos os reinos terrestres. A conexão entre experiência pessoal de Deus e compreensão profética é crucial para nossa aplicação contemporânea da história. Muitos cristãos hoje procuram entender profecia bíblica através de estudo puramente intelectual, sem nunca ter experimentado pessoalmente o poder sobrenatural de Deus. Mas Daniel recebeu suas revelações mais profundas depois de experimentar milagre literal em sua própria vida. Conhecimento profético genuíno vem de intimidade com o Deus que controla o futuro. Isso não significa que devemos procurar experiências dramáticas para validar nossa fé. Significa que devemos cultivar intimidade com Deus através de obediência consistente, como Daniel fez através de sua disciplina de oração. Quando chegaram os testes extremos, Daniel já possuía relacionamento com Deus suficientemente profundo para confiar completamente na proteção divina, mesmo quando não podia ver como essa proteção viria. A transformação de Dário também ilustra como Deus usa as experiências de seus servos para alcançar pessoas que nunca seriam tocadas pelo evangelismo tradicional. Um rei persa nunca teria se interessado por sermões sobre o Deus de Israel, mas não pôde ignorar o milagre que aconteceu diante de seus próprios olhos. O testemunho mais poderoso frequentemente não são nossas palavras sobre Deus, mas as obras de Deus em nossas vidas que outros podem observar diretamente. Este princípio possui aplicação profunda para cristãos contemporâneos. Vivemos em cultura cada vez mais cética em relação a afirmações religiosas, onde pessoas estão mais interessadas em evidências que em argumentos. Como Daniel, nosso testemunho mais efetivo pode não ser o que dizemos sobre nossa fé, mas como nossa fé se manifesta em integridade, paz e sabedoria práticas que outros podem verificar pessoalmente. A questão da integridade absoluta de Daniel também merece consideração mais profunda. O texto bíblico revela que seus inimigos políticos, depois de investigação minuciosa, não podiam achar ocasião ou culpa alguma em sua administração. Essa integridade não era performance pública, era resultado de caráter formado através de décadas de escolhas consistentes de obedecer a Deus em detalhes pequenos e grandes. Para aquela época, isso era extraordinário, porque corrupção governamental era universal no mundo antigo. Funcionários públicos esperavam ser pagos extra por favores, contratos eram distribuídos baseados em nepotismo e suborno era a prática padrão. Daniel funcionou em sistema completamente corrupto, mantendo integridade absoluta, e ainda assim foi extraordinariamente efetivo em seu trabalho. Isso revela que integridade cristã não é impedimento para sucesso profissional, mas fundamento para sucesso sustentável. Daniel prosperou por décadas precisamente porque era confiável de forma absoluta. Reis sabiam que ele nunca mentiria para agradar, nunca roubaria fundos públicos, nunca trairia segredos de Estado. Sua integridade tornou-se seu ativo profissional mais valioso. Especialistas em ética empresarial explicam que confiança é moeda mais valiosa em qualquer sistema econômico. Pessoas dispostas a sacrificar integridade por ganhos de curto prazo invariavelmente destroem sua credibilidade de longo prazo. Daniel entendeu intuitivamente que reputação é construída através de anos de consistência.
mas pode ser destruída através de um único compromisso moral. A disciplina espiritual que sustentou a integridade de Daniel era sua vida de oração regular. 3 vezes ao dia, ele se colocava conscientemente na presença do Deus Santo, prestando contas de suas decisões e buscando orientação para desafios futuros. Essa prática o mantinha sensível à voz de Deus e resistente às pressões de compromisso moral. Isso sugere que integridade não é principalmente questão de força de vontade, mas de relacionamento espiritual. Pessoas que passam tempo regular na presença de Deus desenvolvem naturalmente aversão ao pecado e atração à justiça. Daniel não mantinha a integridade através de esforço heróico, mas através de comunhão habitual com a fonte de toda a justiça. A regularidade de suas orações, 3 vezes ao dia, também revela algo importante sobre ritmo espiritual sustentável. Daniel não esperava sentir-se espiritualmente motivado para orar. Ele orava porque havia estabelecido compromisso com disciplina espiritual, independente de sentimentos momentâneos. Sua vida espiritual não era governada por impulsos emocionais, mas por decisões deliberadas de buscar a Deus consistentemente. Este modelo é particularmente relevante em nossa cultura de gratificação instantânea, onde pessoas esperam que disciplinas espirituais produzam resultados imediatos e dramáticos. Daniel orou fielmente durante décadas antes de enfrentar a crise que tornou sua fidelidade mundialmente famosa. Sua preparação espiritual foi processo lento e silencioso que o equipou para momento público de teste extremo. A sabedoria de Daniel também merece consideração especial. O texto bíblico revela que ele possuía sabedoria superior em toda sorte de letras e ciência, e que Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e ciência. Isso indica que sua excelência não se limitava a questões espirituais. Ele era genuinamente competente em administração, diplomacia, economia e outras áreas seculares. Esta combinação de profundidade espiritual e competência prática é modelo poderoso para cristãos contemporâneos. Muitas pessoas assumem erroneamente que espiritualidade genuína requer incompetência mundana, ou que competência profissional inevitavelmente compromete integridade espiritual. Daniel demonstra que é possível ser simultaneamente profundamente devoto a Deus e extraordinariamente efetivo em responsabilidades seculares. A palavra hebraica "hokmah", traduzida como sabedoria, indica não apenas conhecimento factual, mas habilidade prática de aplicar conhecimento efetivamente em situações complexas. Daniel possuía hokmah, porque combinava estudo diligente com dependência de Deus para discernimento. Ele não separava aprendizado secular de orientação espiritual. Integrava ambos em abordagem holística à vida. Isso sugere que educação cristã não deveria se limitar a assuntos especificamente religiosos, mas deveria buscar excelência em todas as áreas do conhecimento humano, sempre submetendo esse conhecimento à autoridade da revelação bíblica. Daniel não rejeitou o aprendizado babilônico, ele dominou-se nele, mas interpretou tudo através de cosmovisão bíblica. Sua longevidade governamental também indica que ele continuou aprendendo e se adaptando através de múltiplas mudanças de regime. Servir efetivamente sob Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro requeria flexibilidade considerável em métodos administrativos, enquanto mantinha consistência absoluta em princípios morais. Daniel era simultaneamente adaptável e inabalável. Adaptável em estratégias, inabalável em valores. Esta combinação é essencial para cristãos que vivem em culturas em rápida transformação. Precisamos ser suficientemente flexíveis para comunicar verdades eternas através de métodos contemporâneos, mas suficientemente firmes em valores bíblicos para resistir a pressões de compromisso moral.
Daniel oferece modelo de como navegar essa tensão com sabedoria e integridade. O impacto de Daniel sobre gerações futuras também é notável. Suas profecias influenciaram a expectativa messiânica durante o período intertestamentário, preparando o contexto cultural para a primeira vinda de Cristo. Jesus mesmo citou as profecias de Daniel sobre a abominação desoladora, indicando que considerava Daniel profeta genuíno cujas palavras ainda possuíam autoridade profética. Especialistas em literatura apocalíptica explicam que o livro de Daniel estabeleceu padrões literários e teológicos que influenciaram toda a literatura profética subsequente, incluindo o Apocalipse de João. A visão de Daniel sobre soberania divina sobre reinos terrestres tornou-se fundamento teológico para a compreensão cristã da história e da escatologia. Mas talvez a influência mais profunda de Daniel seja seu modelo de fidelidade radical em circunstâncias hostis. Durante 2 milênios e meio, cristãos enfrentando perseguição têm encontrado encorajamento na história de Daniel na cova dos leões. Mártires cristãos, através da história, citaram Daniel como exemplo de que vale a pena morrer por convicções espirituais, porque Deus é fiel mesmo quando a fidelidade resulta em morte. Esta perspectiva sobre martírdom é crucial para a compreensão completa da narrativa. Daniel foi protegido fisicamente na cova dos leões, mas outros servos fiéis de Deus, ao longo da história, não foram. Estevão foi apedrejado, Paulo foi decapitado, inúmeros cristãos foram lançados a leões no Coliseu Romano e não emergiram vivos. Isso significa que a fé de Daniel era superior à fé deles? Absolutamente não. A fé verdadeira confia em Deus, independentemente de resultados físicos. Daniel estava disposto a morrer na cova dos leões, se essa fosse a vontade de Deus. Sua fé não estava baseada em expectativa de libertação física, mas em confiança na justiça e soberania divinas. Se tivesse morrido naquela noite, ainda teria sido vitória espiritual, porque teria demonstrado que nenhuma ameaça terrestre pode separar os fiéis do amor de Deus. Esta perspectiva transforma nossa compreensão de como aplicar a história de Daniel às nossas próprias circunstâncias. A lição não é que Deus sempre nos livrará fisicamente de situações perigosas se tivermos fé suficiente. A lição é que podemos enfrentar qualquer situação com paz e coragem, porque sabemos que estamos nas mãos de um Deus soberano e amoroso, independentemente de como Ele escolha nos proteger. Às vezes, Deus fecha a boca dos leões. Às vezes, Ele dá força para enfrentar os leões. Às vezes, Ele permite que os leões nos devorem fisicamente, mas nos recebe imediatamente em sua presença eterna. Em todos os casos, Ele permanece fiel e nossa confiança nele é vindicada eternamente. A paz sobrenatural que Daniel demonstrou na cova dos leões é disponível para todos os cristãos enfrentando suas próprias covas de leões contemporâneas. Pode ser diagnóstico médico assustador, pode ser pressão financeira extrema, pode ser perseguição por causa da fé, pode ser colapso de relacionamento importante. Em todas essas situações, podemos experimentar a mesma paz que Daniel experimentou. Não porque temos garantia de libertação física, mas porque temos garantia de amor divino eterno. A palavra hebraica bata, que significa confiar ou estar seguro, aparece implicitamente em toda a postura de Daniel durante a crise. Batá indica não apenas esperança otimista, mas segurança fundamentada em conhecimento sólido do caráter de Deus. Daniel possuía Batá porque conhecia pessoalmente o Deus em quem estava confiando através de décadas de relacionamento íntimo. Esta intimidade com Deus é ingrediente essencial para a fé que permanece firme em crises extremas.
Pessoas que conhecem Deus apenas através de conceitos teológicos ou experiências de segunda mão, frequentemente descobrem que sua fé desmorona quando enfrentam testes reais. Mas pessoas que cultivaram relacionamento pessoal com Deus, através de oração consistente, obediência habitual e confiança testada, possuem fundamento sólido que pode suportar qualquer tempestade. O desenvolvimento desta intimidade requer tempo e intencionalidade. Daniel não desenvolveu relacionamento profundo com Deus durante a noite na cova dos leões. Ele levou décadas construindo esse relacionamento através de disciplinas espirituais diárias. Quando chegou a crise, ele já possuía história suficiente com Deus para confiar completamente em sua fidelidade. Isso sugere que preparação para crises futuras acontece através de fidelidade nas responsabilidades presentes. Não sabemos que testes enfrentaremos amanhã, mas podemos nos preparar hoje através de obediência consistente, oração regular e confiança habitual na provisão divina. Como Daniel, descobriremos que Deus, que foi fiel em coisas pequenas, também será fiel em coisas grandes. A história termina não apenas com libertação de Daniel, mas com transformação de todo o ambiente político ao redor dele. O decreto de Dário estabeleceu precedente legal para reconhecimento do Deus verdadeiro em todo o Império Persa. Daniel foi libertado não apenas para seu próprio bem, mas para que o nome de Deus fosse exaltado entre nações que nunca tinham ouvido sobre ele. Esta dimensão missionária da narrativa é frequentemente negligenciada, mas é profundamente significativa. Daniel não era missionário no sentido tradicional. Nunca pregou sermão evangelístico ou organizou campanha de conversão. Mas sua vida íntegra tornou-se testemunho poderoso, que alcançou o coração de um monarca pagão e estabeleceu base legal para a adoração do Deus verdadeiro em território estrangeiro. Isso revela que evangelismo mais efetivo frequentemente acontece através de vida consistentemente fiel, em vez de proclamação verbal agressiva. Pessoas podem argumentar contra nossas palavras, mas não podem argumentar contra a transformação genuína que observam em nossas vidas. Como Daniel, nosso testemunho mais poderoso pode ser nossa integridade no trabalho, nossa paz em crises e nossa sabedoria em decisões difíceis. O alcance geográfico do impacto de Daniel também é impressionante. O decreto de Dário foi proclamado em todo o Império Persa, que se estendia desde a Índia até a Etiópia, abrangendo aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados e incluindo dezenas de grupos étnicos diferentes. Através de um homem fiel, o conhecimento do Deus verdadeiro foi oficialmente estabelecido em território maior que qualquer campanha missionária humana poderia alcançar na época. Esta perspectiva nos ajuda a entender que Deus pode usar nossa fidelidade em esferas aparentemente limitadas para impacto muito maior que podemos imaginar. Daniel provavelmente não antecipou que sua decisão de continuar orando resultaria em decreto imperial reconhecendo a soberania de seu Deus. Ele simplesmente permaneceu fiel em sua disciplina espiritual pessoal, e Deus amplificou essa fidelidade em testemunho internacional. Frequentemente, subestimamos o potencial de impacto de nossa obediência silenciosa. Como Daniel, podemos estar vivendo nossas vidas diárias sem perceber que Deus está preparando situações onde nossa fidelidade se tornará testemunho poderoso para pessoas que nunca esperávamos influenciar. Nossa responsabilidade é permanecer fiéis independentemente de audiência. Responsabilidade de Deus é determinar alcance de nossa influência. À medida que concluímos nossa exploração desta narrativa extraordinária, é importante reconhecer que a história de Daniel na Cova dos Leões permanece relevante não apenas como inspiração pessoal,
mas como orientação prática para cristãos vivendo em culturas cada vez mais hostis à fé bíblica. Muitos países hoje têm leis que efetivamente criminalizam aspectos da prática cristã tradicional. Como Daniel, cristãos contemporâneos frequentemente enfrentam escolha entre obediência a Deus e conformidade a pressões sociais ou legais. A sabedoria de Daniel oferece modelo para navegar essas tensões com integridade. Ele foi absolutamente leal ao rei em todas as questões que não conflitavam com obediência a Deus. Quando surgiu conflito irreconciliável, ele escolheu obedecer a Deus, mas fez isso com respeito e dignidade, aceitando as consequências sem se tornar rebelde ou amargo. Esta postura de obediência seletiva, baseada em princípios bíblicos, é essencial para cristãos vivendo sob governos que não compartilham valores cristãos. Podemos e devemos ser cidadãos exemplares em todas as áreas que não contradigam nossa fé. Quando surge conflito genuíno entre lei humana e lei divina, devemos escolher obedecer a Deus, mas devemos fazê-lo com atitude respeitosa e disposição de enfrentar consequências legítimas de nossas escolhas. O exemplo de Daniel também revela que fidelidade cristã em culturas hostis pode eventualmente resultar em transformação cultural positiva. Dário começou como rei pagão, que promulgou o decreto antirreligioso, mas terminou como proclamador da soberania do Deus verdadeiro. Transformação aconteceu não através de confronto político agressivo, mas através de testemunho consistente de vida transformada. Esta perspectiva oferece esperança para cristãos que se sentem desencorajados pelo declínio aparente de influência cristã em suas sociedades. Como Daniel, nossa estratégia primária não deve ser conquistar poder político, mas demonstrar poder transformador do Evangelho através de vidas que refletem caráter de Cristo. Governos e culturas podem ser transformados através de indivíduos transformados, que servem fielmente em suas esferas de influência. Finalmente, chegamos à mensagem central que deve permear nossos corações enquanto refletimos sobre esta história extraordinária. Em um mundo cheio de incertezas, pressões e medos que rugem como leões ao nosso redor, procurando nos devorar, existe uma verdade que permanece inabalável. O Deus que fechou a boca dos leões para proteger Daniel é o mesmo Deus que hoje estende sua proteção sobre cada um de nós. Mas esta proteção vai muito além de segurança física. A verdadeira prosperidade que Deus oferece não se mede em contas bancárias ou patrimônios materiais, embora Ele possa nos abençoar financeiramente quando isso serve aos seus propósitos. A prosperidade genuína é a paz que Daniel experimentou na cova dos leões, a segurança absoluta de saber que estamos nas mãos de um Pai Celestial que nos ama com amor eterno e que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esta paz transcende circunstâncias. Pode coexistir com dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos relacionais ou pressões profissionais. É a paz que nasce da certeza de que nossa vida tem propósito eterno, que nossos sofrimentos temporários estão produzindo glória eterna e que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A sabedoria que fluía através de Daniel também está disponível para nós hoje. Não precisamos navegar as complexidades da vida moderna dependendo apenas de nossa própria compreensão limitada. O mesmo Deus que deu a Daniel discernimento para interpretar sonhos e governar com justiça, está disposto a nos conceder sabedoria para todas as decisões que enfrentamos. Tudo o que precisamos fazer é pedir com fé, como Tiago nos instrui, e Ele dará liberalmente, sem censura. Esta sabedoria divina nos capacita a discernir entre o que é verdadeiramente importante e o que é meramente urgente, entre investimentos eternos e distrações temporárias,
entre princípios não negociáveis e questões de preferência pessoal. Como Daniel, podemos viver com propósito claro e direção divina, mesmo em meio às complexidades e confusões de nossa época. A palavra de Deus, que sustentou Daniel na cova dos leões, é a mesma palavra que está disponível para nós hoje. Não é meramente coleção de histórias antigas ou conceitos filosóficos abstratos. É revelação viva do caráter e dos propósitos de um Deus que não mudou, que ainda fecha a boca de leões quando isso serve aos seus propósitos, que ainda transforma corações de reis quando isso glorifica seu nome, e que ainda usa servos fiéis como instrumentos de sua graça transformadora no mundo. Quando abrimos nossas Bíblias e lemos com fé expectante, não estamos apenas estudando literatura antiga, estamos nos conectando com a fonte de toda sabedoria, paz e poder. Cada promessa que sustentou Daniel está disponível para nós. Cada princípio que guiou suas decisões pode guiar as nossas. Cada recurso espiritual que o capacitou para viver com integridade e coragem está ao nosso alcance através da mesma fé que ele exercitou. A história de Daniel na cova dos leões não termina com sua libertação física. Ela continua cada vez que um seguidor de Cristo escolhe obedecer a Deus em face de consequências potencialmente custosas. Continua cada vez que alguém mantém integridade quando seria mais fácil comprometer. Continua cada vez que a paz de Cristo é demonstrada em meio a circunstâncias que deveriam produzir medo ou desespero. Você está vivendo sua própria continuação desta história. Os leões que você enfrenta podem ter nomes diferentes. Podem se chamar ansiedade, pressão financeira, conflito familiar, desafios profissionais, questões de saúde ou isolamento social. Mas o Deus que protegeu Daniel é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele conhece cada leão que ruge em sua direção. Ele possui poder absoluto sobre cada força que procura intimidá-lo. E ele está comprometido com seu bem-estar eterno, de forma que transcende qualquer ameaça temporária. Sua fidelidade hoje nas disciplinas espirituais simples, oração regular, estudo da palavra, obediência em questões aparentemente pequenas, está preparando você para os testes maiores que podem vir amanhã. Como Daniel, você pode não saber que crises enfrentará, mas pode se preparar através de intimidade crescente com Deus, que o capacitará a enfrentar qualquer situação com fé inabalável. E lembre-se, sua fidelidade hoje pode estar preparando o testemunho que alcançará pessoas que você nunca imaginou influenciar. Como o impacto de Daniel se estendeu muito além de sua situação pessoal para tocar um império inteiro, sua obediência silenciosa pode estar criando ondas de influência que só serão totalmente reveladas na eternidade. Que a paz que sustentou Daniel na cova dos leões encha seu coração hoje. Que a sabedoria que o guiou através de décadas de serviço fiel ilumine suas decisões. Que a prosperidade verdadeira, aquela que vem de conhecer e servir ao Deus vivo, seja sua herança. E que as palavras eternas da Escritura sejam luz para seus pés e lâmpada para seu caminho, hoje e sempre. Os leões podem rugir, mas nosso Deus reina. E nessa verdade simples, mas profunda, encontramos tudo o que precisamos para viver com fé, esperança e amor, independentemente das circunstâncias que possamos enfrentar. Como Daniel, podemos confiar completamente naquele que tem todo o poder no céu e na terra, sabendo que ele é fiel e que sua palavra jamais falhará.